Na Cielo, acreditamos que ninguém nasceu para ficar parado. E é por isso que investimos em projetos que movimentam e contribuem para o desenvolvimento da sociedade, dos negócios e da economia, estimulando o crescimento e a visão empreendedora em todas as regiões do país. Estamos juntos nos grandes eventos da cultura brasileira. Apoiamos o empreendedorismo e o esporte, além de projetos itinerantes, sazonais e de valorização da cultura regional, causando um impacto positivo em milhões de pessoas em todo o Brasil. E não paramos por aí. Nossas iniciativas sociais têm potencial de transformar realidades, inspirando pessoas a crescer, evoluir e empreender. Cielo, porque assim como os negócios, ninguém nasceu para ficar parado. Boa noite. Tudo bem? Tem como tirar só um pouquinho a luz do meu rosto para eu conseguir enxergar eles? Tudo bem com vocês? Que legal. Tem bastante gente aqui que estava na oficina sábado. Vocês podem levantar a mão? Olha, muito bem, legal. Gostaram da oficina? Muito bem. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho diferente do que a gente fez na oficina. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais com vocês. Não vai ter tanta movimentação, né? Não tem espaço aqui para a gente fazer trabalhos, mas a gente vai conversar bastante. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Unibis Cultural, a Laura, a toda a equipe que facilita aqui para a gente. É muito gratificante poder ter esse contato com vocês num lugar tão especial quanto o Unibis Cultural. Bom, estamos aqui para falar de inteligência emocional para empreender. Todo mundo aqui é empreendedor? Quem aqui está empreendendo alguma coisa? Muito bem. Quem não está empreendendo nada ainda? Tá, meio a meio, né? Legal. Eu costumo dizer que empreendedorismo não está necessariamente ligado a um negócio. Às vezes, você pode estar empreendendo uma ideia, empreendendo sua própria vida, empreendendo um novo cargo, uma nova posição, alavancar esse empreendimento que você pode ter. Legal? Eu vou contar com a participação de vocês, porque nosso conteúdo ele funciona assim, funciona com vocês participando. Está todo mundo bem acordado ou já estão com sono? Ainda não, né? Se der um soninho, avisa que a gente liga a luz para ficar todo mundo bem. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar para vocês. Esse sou eu. Está melhor lá do que aqui? Esse sou eu, é verdade, sou eu mesmo. Bom, eu sou administrador de empresas. Tenho formação de administrador e pós-graduação em administração de empresas. Eu também sou psicopedagogo. Que troço é esse, né? É um negócio diferente. É um pouco diferente de ser pedagogo. Psicopedagogo, essa formação te possibilita ajudar as pessoas a enfrentarem as dificuldades da aprendizagem. Dar a volta assim, nos problemas que te impedem de aprender alguma coisa nova. Eu sou Master Coach. Algumas formações aí de coaching, no final delas, Master Coach. Tenho 19 anos de experiência em gestão de projetos. E tenho agora 4 anos de experiência como sócio fundador do Instituto Aware. Empreendedor. É duro ser empreendedor, viu, gente? Esses 19 anos de experiência em gestão com carteira assinada me cansaram muito menos que esses 4 aqui, empreendendo um negócio.
É duro. Então, eu acho que eu consigo, além de trazer uma ideia da inteligência emocional, eu acho que eu vou conseguir compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, de como foi mudar aí o mindset para um mindset de empreendedor. Muito bem. Mas, gente, isso aqui, ó, a gente está falando de títulos, de experiência na carteira e de um documento que diz que eu sou proprietário aí de uma empresa. Na verdade, isso daqui diz muito pouco de mim. Muito pouco. Eu costumo dizer que é só o meu rascunho mesmo. Eu vou dizer para vocês quem sou eu de verdade. Esse cara aí. Está mais parecido, né? Nem tem Photoshop, hein? Primeiro ponto. Quem sou eu de verdade? Eu sou 99,5% igual a você. O que vocês acham disso? Não? Sim? Isso é comprovado pela ciência. O meu DNA é 99,5 igual ao seu. Sabe essas diferenças todas que a gente enxerga um no outro? Mora nesse 0,5%. Nós somos somente 0,5% diferentes. Então, você quer saber quem sou eu, que estou aqui na frente falando com você? Olha para você. Eu sou 99,5% igual a você. E por que eu estou aqui na frente falando com vocês e vocês estão sentados aí? Sei lá, tem alguns motivos aí nesse 0,5%. Um deles, eu tenho 20 anos de estudos de autoconhecimento e autodesenvolvimento. De repente, pode ter até alguém aqui na plateia com mais experiência nisso. Não tem problema. Além disso, eu tenho muita vontade de compartilhar as minhas experiências pessoais. De contar para vocês como foi, o que eu fiz, como eu aprendi, como eu me desenvolvi. Isso me faz ter muita vontade de estar aqui. Um outro ponto é ter um certo talento para criar métodos simples, que consiga transmitir isso para vocês. Ah, isso faz eu estar aqui. Então, esse sou eu de verdade. Não são os meus títulos. Isso daqui sustenta o fato de eu estar aqui falando com vocês hoje. Meu nome é João Gabriel Vilas Boas de Matos, eu sou o fundador do Instituto Auera, e é um prazer imenso a gente começar a palestra com vocês. Vamos lá. Primeiro ponto, a gente começa a estudar. Logo que a gente se percebe como gente, né? Nem dá tempo de brincar, a gente já está estudando. Hoje em dia, a criança com 8 meses de tempo de vida está dentro de uma escolinha, né? E aí a gente se forma no ensino fundamental, aí depois a gente faz o ensino médio, depois a gente faz uma faculdade, tem certificado para tudo isso, tem diploma lá na parede, bem bacana. Aí a gente faz uma pós-graduação legal, né? Pô, vou me especializar. E aí depois eu tenho muita experiência profissional, bastante, carteira recheada de coisas legais. Muito bem, a gente fica feliz com isso. A gente fala, nossa, eu estou bem. Legal. Mas aí a gente pensa dessa forma. Bom, eu estou bem, eu fiz tudo isso, eu vou ter resultados. Será que é assim que acontece? Nem sempre. Aliás, na maioria das vezes não. Na maioria das vezes acontece assim. Eu, achando que eu estou bem pra caramba, tenho comportamentos inadequados que não tem nada a ver com o seu certificado. Não tem nada a ver com a sua experiência profissional. É você, como você se comporta. E aí, falta o resultado que você espera. Aí a gente fica, nossa, mas qual é o próximo curso que eu faço para conseguir ter o resultado que eu quero? Qual é a próxima formação que eu tenho que fazer? Será que você evoluiu tanto quanto você evoluiu com as suas formações? Será que você evoluiu com o seu comportamento? É disso que nós vamos falar aqui. Como mudar o seu comportamento. O que queremos? Novos comportamentos. É isso que nós queremos. Vocês vieram aqui assistir uma palestra de inteligência emocional, logo, para ter inteligência emocional, não é isso? Ou não? É, né? Muito bem. Então, eu venho aqui para ter uma inteligência emocional. E aonde que eu vou adquirir inteligência emocional?
Com conteúdo? Pode ser. Mas, de fato, você vai estar vivendo inteligência emocional, sendo inteligente emocionalmente, quando você alterar o seu comportamento. E aí tem uma certa lógica para a gente alterar um comportamento. Você precisa de vontade, vocês estão aqui, parece que vocês têm vontade. E vocês precisam de uma certa interação. Pode ser com conteúdo, pode ser uma interação prática. E aí você vai conseguir alavancar um aprendizado e adquirir novos comportamentos. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Esse é o trabalho de hoje, focado em inteligência emocional. Quem aí acha que tem um bom índice de inteligência emocional? Alguém? Ninguém? Sério? Gente, depois eu vou precisar de vocês. Ninguém vai me ajudar? Ah, uma mão ali. Me ajuda também? Muito bem. Inteligência emocional. Esse negócio é um negócio meio... A gente está ouvindo bastante, mas é um negócio meio difícil, né, da gente entender o que é. E lembra quando eu me apresentei, que eu falei que eu gosto de criar métodos simples para ajudar as pessoas a se desenvolverem? Vamos ver se eu consigo fazer isso com esse assunto. Bom, para começar a falar de inteligência emocional, a gente tem que entender uma coisa. Emoções básicas. Todo mundo aqui tem emoções básicas? Tem? Muito bem. Todo mundo aqui tem emoções básicas. Vamos testar. Medo. Tem alguém aqui que nunca sentiu medo? Levanta a mão, bem alto. Pô, não tem nenhum homem corajoso aí que mata barata? Medo, todo mundo sente. Ou é de uma coisa ou é de outra. Mas todo mundo, em algum momento, sente medo. Raiva. Tem alguém aí que nunca sentiu raiva? Está dentro da gente, né? Muito bem. Alegria. Às vezes a alegria até dá uma dormidinha, mas ela está ali dentro, né? Tristeza. Tem alguém aqui que nunca ficou triste? Eu tenho uns amigos que eu fico pensando, eu acho que esse cara nunca fica triste. Talvez fique triste quando dorme. Ele só faz piada, dá risada, mas a tristeza está com a gente também. E o nojo? Tem alguém aqui que nunca teve nojo de nada? Todas essas emoções estão dentro da gente. E essas emoções são conhecidas como emoções básicas. Por quê? Porque essas emoções elas são muito claras e a gente percebe elas porque acontece uma reação bioquímica dentro do nosso corpo. Bioquímica, uma reação química dentro do seu corpo. Quando você sente medo, como o seu corpo fica? E como você fica quando você está com medo? Não sei, você paralisa? Tem gente que paralisa, não é? Como que vocês ficam quando vocês estão com medo? O que acontece com vocês? Coração bate, transpira, paralisa, chora. Olha quanta coisa pode acontecer. Tudo isso acontece por conta de uma reação bioquímica. É isso que rola com vocês. Então, a raiva, a alegria, a tristeza e o nojo, na verdade, esse nome que a gente dá para essa coisa que acontece com a gente é o resultado de uma reação bioquímica. E por que isso existe no nosso corpo? Para gerar equilíbrio, homeostase. Para você permanecer vivo, para você permanecer se desenvolvendo, para você permanecer buscando coisas novas e se preservando. Equilíbrio. Por isso, o nosso DNA é composto com essa programação para reagir bioquimicamente em algumas situações. É assim que funciona. Você já percebeu que quando você está com raiva, você tem mais força? Assim como quando você está com medo, você corre mais rápido? Quem aqui já fugiu de um cachorro? Já? Quem? Quem já fugiu de um cachorro? Você se surpreendeu com a velocidade que você correu? Alguém aqui? Eu corri uma vez de um cachorro, eu tinha 9 anos de idade.
Mas se fosse uma prova de atletismo, eu acho que eu tinha ganho, do Bolt. Eu corri demais. Eu cheguei em cima do carro, subi em cima de uma caminhonete. Falei, nossa, ai, me salvei do cachorro. Mas eu não teria corrido daquele jeito se não tivesse um cachorro. É a reação bioquímica para me equilibrar, para me preservar, para me deixar vivo. Sobrevivência. Então, as suas emoções básicas estão ligadas diretamente à sua sobrevivência. É uma programação do seu DNA, que gera uma reação bioquímica no seu corpo. Bacana? Pronto, agora vocês estão com inteligência emocional. Fechou? Não serve de nada, né? Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou passar um filmezinho para vocês. Vocês já assistiram Divertidamente? São as suas emoções que te comandam ali. Você percebeu ali a reação da criança em cada situação? Acontece com você. O segredo da inteligência emocional é como domar esse treco todo. Isso é inteligência emocional. Tem um monte de livro que fala um monte de coisa bacana sobre inteligência emocional que eu adoro. Mas, só para simplificar para vocês, esse é o ponto. O quanto você é capaz de controlar essa história aqui. As suas emoções básicas, as suas emoções. Você controla ou elas te controlam? Você vive na sequência de uma reação bioquímica ou é você que controla isso? A nossa evolução como sociedade, a raça humana evoluiu para este ponto, para a gente chegar ao ponto de conseguir controlar as nossas emoções. E aí, a gente pode começar a pensar no seguinte, mas como eu faço para controlar isso? É aí que entra o João Gabriel. Olha só, a gente tem emoções secundárias. Aí começa o desafio. Emoções secundárias, elas derivam daquelas emoções. E começa a ficar mais difícil perceber o que eu estou sentindo. Por quê? Porque fica muito difícil, porque eu não tenho um repertório claro. Aquelas 5 emoções são claras, mas eu não tenho um dicionário das minhas emoções. Quantas vezes você procura um dicionário para entender o que uma palavra quer dizer? Está escrita, né? E lá tem uma definição, tal coisa. Agora, você já criou um dicionário das suas emoções que diz assim, quando eu estou me sentindo desse jeito, significa que eu estou chateado. Mas, se eu estou me sentindo de um outro jeito, significa que eu estou desgostoso. Qual é a diferença? O que vocês estão sentindo agora? Qual é a emoção que vocês estão sentindo agora? Quem sabe me dizer? Ninguém está sentindo nada? Satisfação? Curiosidade? O artista aqui, o que você está sentindo agora? Curiosidade com ansiedade. É difícil falar o que a gente está sentindo, não é? Por quê? Porque você não está numa emoção básica. Você está num momento de uma emoção secundária. Deriva. Fica muito difícil de falar. A gente está falando aqui de angústia, ansiedade, tédio, desânimo, coragem, otimismo, determinação. E assim vai. Fica mais difícil. E aí, para empreender algo, que é o tema hoje, eu preciso saber o que eu estou sentindo. Quando eu quero que vocês pensem na vida de vocês, no desafio que vocês têm para empreender. Quando vocês estão empreendendo algo, vocês se sentem assim? De repente empoderados? Eu sou capaz? Ou será que vocês se sentem assim? O que será que esse rapaz está sentindo? Qual é o nome disso? Desespero? Hã? Como? Preocupado. O que mais? Hã? Frustração, angustiado. Olha, não tem um consenso, né? Isso são emoções secundárias. É difícil a gente explicar o que a gente está sentindo. É um troço. É um troço lá dentro. Isso daqui. Será que quando você está empreendendo, você já passou por uma situação que começa a ficar assim? É? É bom para o seu negócio? É bom para o que você está empreendendo? E assim?
É, a gente sente isso. E aí a gente não sabe explicar o que é esse treco. O que ela está sentindo? Dúvida? Angústia? Desespero? Medo? O que é que ela está sentindo? Você também tem dificuldade de explicar quando você está nessa situação. E esse cara? É assim que você se sente quando você está fazendo algo? Eu me sinto assim quando eu estou aqui. Mas antes de estar aqui, nas 400 horas que demoram para montar toda essa atividade, eu não fico assim. Passam outras emoções por mim, mas a hora que eu estou aqui, eu estou assim. E eu sei descrever qual é a emoção que eu sinto. É um prazer imenso, assim, uma realização muito grande. Felicidade plena. Agora, vocês sabem qual é esse ponto de vocês? Já experimentaram, ou pelo menos têm a ideia de como é sentir isso? Ampliar o seu leque de emoções. Que emoção é essa? Todas essas emoções que a gente vai pensando e falando são emoções secundárias e é difícil de descrever. E é aí que mora a inteligência emocional. Conseguir identificar isso. Muito bem. Para a gente conseguir dominar essa fera toda, tem um truque, tem uma equação matemática. Falei com um professor que participou da nossa oficina. Levanta a mão aí. Muito bem, participou da nossa oficina, professor lá em Belém, né? Muito bem, professor de matemática. Uma equação matemática aqui, mais ou menos. Você pode passar para os seus alunos depois. Como funciona? É um fluxo para você conseguir identificar e conduzir essas emoções. Um fluxo emocional. Por onde começamos? Primeiro, uma emoção, ela é despertada, ela tem a sua origem diante de um estímulo. O que pode ser um estímulo? Pode ser uma situação, pode ser um momento, pode ser uma outra pessoa, pode ser uma provocação, pode ser um grande problema, pode ser uma lembrança, um estímulo. Esse estímulo pode vir externo ou interno, não importa. É uma situação de estímulo. Depois desse estímulo, nós temos um pensamento. Isso acontece em milissegundos. Você vive uma situação, você se coloca num lugar, num ambiente, e logo pensa alguma coisa, e você nem percebe que está pensando. A hora que você pensa, esse pensamento gera algumas sinapses no seu cérebro. Isso gera uma reação bioquímica, que nós chamamos de emoção. O seu pensamento gera uma reação bioquímica no seu cérebro, no seu corpo. Essa reação bioquímica é o que nós chamamos de emoção. Aquela hora que o cachorro se soltou e começou a correr atrás de você para te morder, você pensou, ele vai me morder. Tenho que sobreviver. Seu pensamento foi assim, e você saiu correndo. E quando a gente tem uma reação bioquímica, tudo acaba numa repercussão. Então, eu tive uma reação bioquímica e isso gera uma repercussão, que pode terminar interna ou externa, ou nos dois, interno e externo. Então, eu fiquei com medo. E aí eu posso simplesmente absorver esse medo e sentir uma repercussão no meu corpo, ou eu posso verbalizar, ou eu posso fugir, eu posso atropelar alguém, passar por cima, né? Gera uma repercussão. Esse é o segredo da inteligência emocional. Dominar o meu fluxo emocional. Isso é ter inteligência emocional. E a gente vai falar um pouquinho aqui de como fazer esse treco. Como me comporto para dominar o meu fluxo emocional? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Tudo bem? Caramba, vamos sair daqui todo mundo nota 10, né? Muito bom. Ó, por favor. Então, pois é, então vamos lá. Ó. Pensamento. Então, vamos dizer que eu estivesse com
medo danado de subir aqui, certo? Então, poxa vida, esse pessoal vai ficar me olhando e eu vou ficar com medo de errar. E aí isso vai gerar uma repercussão no meu corpo. Por quê? Porque gerou uma emoção, que é a reação bioquímica. Me deu medo. O que eu faço? Cada um faz uma coisa diferente nessa situação, que é a repercussão. Então, eu mesmo com medo, de repente, venho aqui. É a repercussão, mas eu estou aqui transpirando, vermelho, ansioso, gaguejando. É a repercussão. Então, o pensamento, a emoção e a repercussão. Agora, eu posso fazer uma intervenção nesse fluxo. Em que momento que eu consigo fazer uma intervenção aqui? No estímulo, nem sempre está sob o meu controle. A emoção é uma reação bioquímica. Já era. A repercussão é o resultado dessa reação bioquímica. O único lugar que eu consigo fazer uma intervenção consciente é no meu pensamento. Então, veio o pensamento. Nas primeiras vezes que eu fiz essa atividade, me dava medo. Aí vinha o pensamento, nossa, será que eu vou errar? Aí eu pensava assim, tudo bem se eu errar. Se eu errar, eu consigo reverter, eu consigo me acalmar e responder isso. Isso contornava o estímulo bioquímico. Gerava uma outra reação bioquímica, porque era outra sinapse na minha mente que rolava. Uma outra reação bioquímica. Então, o único ponto de intervenção que nós temos é aqui. E é isso que vai determinar o que vai ter de resultado, que é o que você me perguntou. Certo? Muito bem. Então, o que a gente tem que fazer aqui para a gente conseguir dominar esse troço? São 3 tarefinhas básicas. Esse fluxo é como acontece com todo mundo. Você pode começar a investigar em você, no seu dia a dia. É assim que funciona. O segredo é que é muito rápido. Às vezes, em 1, 2 segundos, tudo isso aqui acontece. Não é separadinho. Então, quais são os desafios? Primeiro, identificar esse fluxo, conseguir entender ele. Depois, compreender como ele funciona em você. A lógica, como ele se dá, quais são as situações. E depois, conseguir direcionar esse fluxo. Então, vamos lá, vocês estão empreendendo alguma coisa. Querem empreender um negócio. Para esse negócio dar certo, você quer as suas emoções a favor ou contra? A favor. E você já se pegou evitando fazer alguma coisa que você precisava fazer por conta de alguma emoção sua? Medo, fuga, né? Às vezes a gente procrastina. Às vezes a gente está alegre demais e não faz o que precisa ser feito. Então, se você conseguir direcionar o fluxo emocional para tudo aquilo que você precisa mesmo, você vai ter uma maior chance de sucesso. Esse é o segredo. Muito bem. E a gente vai falar disso. O segredo está aqui. É como identificar, compreender e direcionar esse fluxo que já está instalado em você. E tudo isso a gente vai atuar em cima dos pensamentos. Legal? Vamos lá. Primeiro passo, identificar. E a gente tem algumas missões aí no identificar. Primeiro, estado de equilíbrio. Quem aqui sabe qual é o seu estado de equilíbrio? Um ponto de referência. Sabe aquela situação ótima que você já viveu? De lucidez, de equilíbrio, de paz. Vocês têm essa referência? Vocês lembram de momentos assim? Você precisa ter esse registro mental. Você precisa saber qual é esse ponto. Que pode ser, por exemplo, uma situação assim, como essa, para alguns. Para outros, vai ser uma situação assim em família. Não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, qual é o seu estado de equilíbrio? Isso tem que estar na sua mente o tempo todo. De repente, meu estado de equilíbrio é assim na praia. Não importa que eu alcancei esse estado de equilíbrio lá na praia, mas eu lembro dele, de como é. Preciso ter isso registrado. Às vezes pode ser fazendo uma leitura debaixo de uma árvore. É o registro, conseguir identificar como isso funciona em você.
Depois, a gente precisa começar a reconhecer e fazer os registros dos pensamentos. O que vocês estão pensando agora? E aí? Alguém já fez essa pergunta para você? O que você está pensando agora? E aí, a gente tem a resposta? É difícil falar, né? Às vezes você está até pensando alguma coisa, mas você não... Para achar a palavra demora um pouco, né? A gente não exercita isso, de reconhecer o que estamos pensando. A gente só pensa. Você faz essa pergunta para as pessoas? E aí não sabe responder. Nada. Será que você não está pensando nada? Vocês não estão pensando nada agora? O que vocês estão pensando? Pensando no que você está pensando. Estou procurando, né? Dei um Google. O que vocês estão pensando agora nesse momento? Qual o seu estado de equilíbrio? Você estava tentando lembrar qual é o seu estado de equilíbrio. Olha só. É isso que ele estava pensando. Quem aqui tem o hábito de registrar os seus pensamentos? Escrever. Tem? Tem um diário? Dos sonhos? Dos sonhos. Registrar os nossos pensamentos num papel faz com que a gente reconheça o que a gente está pensando. Que a gente consiga dialogar com isso. Nos meus processos de atendimento individual, o primeiro exercício é esse. É fazer com que a pessoa comece a dialogar com ela mesma. A registrar o que ela pensa. Porque às vezes você pensa hoje de um jeito, amanhã você pensa de outro, no outro dia de outro. Você nunca chega a lugar nenhum. E você não entende como você pensa. Então, eu preciso começar a identificar o meu fluxo emocional se eu quero ter inteligência emocional. Começo a identificar e reconhecer os meus pensamentos. E um bom movimento para você fazer esse reconhecimento é registrando os seus pensamentos. Vocês querem ter inteligência emocional? Registrem o que você pensa. Não quer fazer no papel? Faça mentalmente, mas registre mesmo. Assim, ó. Ou você pode ter um pensamento assim, bem desestruturado. Quem tem um pensamento assim? A gente pensa muito, gasta muita energia pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí a hora que para juntar as coisas, não liga as coisas, né? Eu já tive uma fase bem assim. E é difícil a gente se organizar, é muito pensamento, e uma atenção saltitante em vários pensamentos, e a gente não chega lá. Então, é muito importante você conseguir organizar. Às vezes, as pessoas têm pensamentos mais abstratos. Não conseguem descrever tão bem esses pensamentos. Não tem problema, façam um desenho. Faça um desenho, respeite a sua forma, mas registre o que você pensa. Muitas vezes, quando eu pergunto para um cliente, onde você quer chegar na sua vida? Né? Qual é o que você visualiza para o futuro? Ele não consegue verbalizar, mas aí eu dou um papel e lápis de cor para ele, ele faz um desenho. E aí ele conta onde ele queria chegar. Respeite como você funciona, mas registre. Outro ponto, dicionário de emoções. Você precisa ter o seu próprio. Quando alguém te perguntar o que você está sentindo, você tem que sentir uma vergonha de não conseguir dizer o que você está sentindo. Vocês estão aqui para serem inteligentes emocionalmente, para conseguir empreender seu negócio. Então, a hora que alguém perguntar para você, o que você está sentindo agora? Você tem que ser capaz de falar. Essa cobrança você tem que ter. Para isso, você tem que ter o seu dicionário próprio de emoções. O que significa o que eu estou sentindo agora? O que é isso? O que é isso, gente? Espanto? O que mais? Surpresa? Como? Êxtase. Muito bem. Cada um define de um jeito. Você precisa definir qual é o seu dicionário de emoções, só para você. Só para você saber que emoção você está lidando.
gente pode ter um leque variado de emoções, mas a gente precisa saber para a gente mesmo que emoção é que nós estamos vivendo agora. Qual é a reação bioquímica que eu estou me referindo? Essa é a realidade. E essa emoção aqui? Boa? Satisfação, felicidade, conquista, plenitude? Não sei. O que é para você? E essa? O que será, hein? Decepção. E essa aqui? Vocês percebem quantas emoções nós podemos manifestar? E se você perguntar para essa pessoa aqui, o que você está sentindo agora? Ela não sabe dizer. Ela vai contar uma história, ela vai falar o que aconteceu, ela vai falar do quê? Da situação. Ela vai falar do que ela pensa, mas ela não sabe dizer qual é a emoção que ela está sentindo. Ela até vai trazer alguns nomes, mas ela não consegue ter tanta certeza sobre isso. E essa aqui, qual a diferença daquela anterior, da lágrima? Será que tem diferença? Vocês estão percebendo como é complexo identificar essas emoções? Se a gente não conseguir começar a criar um padrão para nós mesmos, vai ficar difícil de dominar aquele fluxo emocional. Então, vocês precisam criar esse padrão para vocês. Não deu para viver essa emoção, né? Triste. A propósito, eu fiz um artigo sobre o Neymar, que recomendo vocês darem uma olhada no LinkedIn. É difícil ser o Neymar. Depois vocês dão uma olhadinha lá, que fala de talentos. No final eu trago uma parte do texto. E essa emoção aqui, ó, felicidade, que legal, muitas emoções. Você precisa criar o seu dicionário de emoções. Ainda no passo de identificar, ter a percepção lúcida das repercussões. Quando eu tenho a emoção X, o que acontece? É o segredo de você ter inteligência emocional. Eu preciso saber o que acontece quando eu sinto algo. Então, qual é a repercussão que eu quero ter? Então, eu quero ter disposição para sair correndo de manhã. Mas qual foi a emoção que precedeu isso? Qual é o pensamento que gerou essa emoção? Se eu estiver na minha cama pensando, nossa, como está gostoso essa cama, eu não vou chegar nessa repercussão aqui. Não vou. Que pensamento eu tenho que ter? Pô, estou muito afim de levantar e fazer um exercício. Vai gerar uma emoção, qual reação bioquímica no seu corpo? Você está dando uma ordem. E aí vai gerar o hormônio que vai te deixar pronto para fazer o exercício. Agora, se você ficar pensando, puta, eu estou bem aqui na minha cama, está gostoso, você não vai sair da cama. É assim que funciona. E esse tipo de repercussão? Você consegue identificar que tipo de emoção, que tipo de pensamento, e lá atrás, que tipo de situação gerou isso? Qual foi o fluxo que gerou tudo isso? E essa aqui? Ou essa? Tudo isso é desencadeado por um fluxo emocional. Essa aqui que a gente quer, né? Ganhar muito dinheiro com o meu empreendimento. Bacana. Muito bem. Então, o passo a identificar já foi estado de equilíbrio, reconhecimento e registro de pensamento, dicionário de emoções e a percepção lúcida das repercussões. Se você começa a identificar isso tudo no seu fluxo emocional, é o primeiro passo. Ainda estamos sendo pilotados, mas você já está percebendo tudo. As suas emoções estão te comandando ainda, mas você já está sabendo o que está acontecendo. Aí, a gente tem que ir para o segundo ponto, que é o compreender. Está aqui. É um pouquinho mais difícil, é um passo além. Como funciona essa história? Primeiro, eu tenho que acolher os meus pensamentos e sentimentos. Sabe, às vezes a gente fica triste, mas a gente não quer ficar triste. Então a gente fala que a gente não está triste. Não é assim? Não estou triste. Está tudo bem. Mas por dentro você está triste. Ou você faz algo de errado.
que você fica chateado com você mesmo, mas você não assume que fez. Não assume porque melhor não. Ou você se decepciona com alguém, com alguma situação, mas aí você também não assume isso. Reconhecer e acolher os seus pensamentos e sentimentos. Esse é o primeiro passo para compreender um fluxo emocional. Porque senão você está cego para esse processo. Se você não estiver disposto a te entender, a te perceber, a acolher, a aceitar você como você é e o que você está sentindo, você não vai conseguir depois mudar isso. Assim, ó, você tem que ter esse tipo de pegada dentro de você. Se acolher. Essa imagem tem que estar dentro de você, assim, ó. Você tem que ser isso com você. Você tem que ser esse ursinho. Abraçar um ursinho é legal, né? Mas você se abraça? Você se entende? Aceita o que você sente? Acolher assim, ó. Acolher o coração. Desse jeito, ó. Você precisa acolher o que você sente. Diálogo interno equilibrado. Quem aqui tem um papo legal com você mesmo? Ah, muito bem. Tem um papo com você mesmo. Pode ser até falando, ou pode ser quietinho. Mas a gente precisa conversar. Agora, não pode ser um papo muito louco, sabe? Aquele papo muito louco. Que a gente fala um negócio, aí responde outra coisa na cabeça e vai para outro assunto, você está fugindo. É um papo equilibrado. Tem que ter um diálogo equilibrado. Adulto, sabe? Às vezes a gente tem um papo infantilizado, assim. Ah, eu quero. Não, eu não posso. Não é assim. Ah, eu não quero ir para a escola, criança, né? Não, você vai para a escola. Isso não é uma conversa equilibrada. Ah, eu não quero trabalhar hoje. Você tem que falar com você. Bom, eu preciso trabalhar hoje. Eu preciso trabalhar hoje porque trabalhar hoje vai ser determinante para aquele resultado que eu quero. Isso é um papo equilibrado. Você precisa responder com argumentos às suas questões. Não assim. Alguém já se sentiu assim? Sem conseguir se entender? Você precisa se questionar mais, você precisa pensar mais com você mesmo. Entender os seus pensamentos, como eles funcionam. Dar respostas para eles. Não pode ficar vazio. Você tem que ter resposta para os seus pensamentos. Só assim você vai ser capaz de compreender como começa um fluxo emocional. Raciocínio lógico sobre o fluxo emocional. Então, quantas vezes a gente se percebe num estado de desânimo? E aí a gente fica achando justificativas irracionais para esse estado. Gente, a Dilma já saiu faz tempo. Não é mais culpa dela. Agora, a gente tem que olhar o que está acontecendo comigo. Eu preciso ter um olhar mais lógico sobre o que acontece. Eu preciso equilibrar o que eu tenho de abstrato com fatos. Eu preciso conseguir ampliar as minhas percepções. É o equilíbrio da razão com a emoção. Eu não posso aceitar um diagnóstico feito por mim mesmo sem ter fatos. Mesmo que você precise usar um capacete desse aqui, ó. Está com dificuldade, a gente vende um capacete desse aqui para você racionalizar mais. O segredo da consciência, de você ter consciência do seu fluxo emocional, é você conseguir racionalizar sobre ele, pensar mesmo. Gasta tempo, gasta energia. Você tem que parar 2 ou 3 minutos e pensar sobre o que está acontecendo. Decifrar as suas repercussões, emoções e pensamentos. Decifrar. Sabe por que é decifrar? Porque é difícil pra caramba. Porque você se confunde. Porque você tem artimanhas para disfarçar o que você sente e o que você pensa. Você precisa ser capaz de decifrar essas repercussões, entender o que está acontecendo com você por conta de qual emoção e de qual pensamento. Por exemplo, a gente
às vezes olha a sombra disso daqui e acha que é verdade. Quantas vezes você ficou desesperado, chateado, pensou em desistir por causa de uma sombra? Decifrar é conseguir olhar para essa imagem e falar, não, isso aqui é só uma projeção dessa mãozinha. Será que você consegue fazer isso o tempo todo? Quando você está lá empreendendo, dá medo. O medo faz a gente distorcer o que a gente está vendo. Você precisa entender a diferença entre as suas emoções e decifrar quando você está simulando uma emoção, quando ela é uma emoção verdadeira, quando ela tem uma origem real, quando ela não tem uma origem real. Decifrar. Repetir o saudável e repelir o doentio. Simples, né? Quem aqui quer repetir o que é doentio? E repelir o saudável? Alguém quer? Eu, direto, vou no McDonald's. Como pizza. Eu já sei que isso não faz muito bem para mim, mas eu faço, né? A gente faz o tempo todo. Por exemplo, a gente tem que repetir ou repelir esse tipo de situação? Repetir, bacana, tá fácil. E assim, repetir ou repelir? Vou repelir esse tipo de situação. Mas por que volta a acontecer? Porque eu não estou no comando. Porque eu não estou cumprindo os papéis anteriores. E aí eu não estou conseguindo tomar a decisão do meu fluxo emocional. E aí, nesse momento de direcionar, eu tenho que conseguir decidir se eu quero isso ou não quero. Se eu quero fazer isso aqui acontecer ou não. Legal? Posso trocar isso daqui por uma situação como essa? Depende de você, de identificar, de compreender o seu fluxo emocional e tomar decisões. Mas você só vai conseguir tomar decisão se você cumprir os 2 passos anteriores. Essa imagem, para mim, é forte. Às vezes a gente dá umas escapadinhas, mente, às vezes quer mentir, às vezes não quer mentir, mas eu vou repelir ou eu vou repetir essas situações? E essa aqui? Chata essa imagem, né? Sabe por que ela está aqui? Que eu quero que vocês reflitam uma coisa. Quando a gente se machuca no corpo, a gente não quer mais que isso aconteça. Dá uma coisa ruim, não é? Se você tiver um acidente, uma fratura, você não vai querer mais que isso aconteça. Você vai fazer de tudo para isso não acontecer. Dói no corpo, só de lembrar. Eu tenho 2 cirurgias no joelho. A hora que eu vejo isso, eu falo, ai meu Deus, me dói. Dói mesmo. Só que engraçado que a gente não tem esse mesmo registro para as nossas emoções. E muitas vezes a gente se coloca em situações e repete situações que nos fazem mal. Por quê? Porque você não identifica e não compreende o seu fluxo emocional. Porque se você conseguisse identificar e compreender seu fluxo emocional, você reagiria dessa forma. Você não queria que acontecesse uma cicatriz dessa com as suas emoções, com seus sentimentos. Uma situação equilibrada. Temos que repelir o doentio e repetir o saudável. É a decisão que nós temos que tomar. O que é doentio e o que é saudável? Cabe a você tomar essa decisão, não sou eu. Direcionar, continua o trabalho. Conectar pessoas e construir relações positivas. Se eu estou tomando conta do meu fluxo emocional, eu consigo fazer isso. E aí, eu vou ter o resultado que eu quero no meu empreendimento. Olha que fundamental. Mas se eu não estiver identificando e compreendendo, eu não consigo fazer isso. Unir as pessoas. Você vai precisar de pessoas. Precisa de uma mão. E para isso você precisa controlar o seu fluxo emocional. Às vezes uma conexão com o animalzinho. Mas essas conexões, elas só vão acontecer e continuar acontecendo e continuar estabelecidas se você conseguir controlar o seu fluxo emocional.
eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado por algum tipo de experiência em que alguém se afastou de você. Não sei se a culpa é sua, se não é, se é da pessoa, mas uma conexão, ela só continua se a gente tiver equilíbrio emocional, tiver inteligência emocional. Às vezes você consegue até resgatar algumas conexões com essa inteligência emocional. Olha que bonitinho. A gente precisa valorizar isso. E quando você está em dia com o identificar e o compreender, você consegue estabelecer essas conexões. Alinhamento com propósito e resultados. O direcionar é muito legal, porque é só coisas bacanas, né? Só que só acontece quando eu faço a lição de casa. Só que sabe onde que a gente quer encontrar a inteligência emocional? Só nesse último passo. É isso que a gente acha que é inteligência emocional, é conseguir fazer isso. Só que para conseguir fazer isso, eu tenho que mudar o meu comportamento. E são os 2 passos anteriores. Aqui moram as decisões. E está muito claro para vocês as decisões. Eu tenho certeza que tudo isso que eu estou falando para vocês agora do direcionar é chover no molhado. Vocês sabem o que vocês querem, mas não conseguem fazer, porque não cumprem, de repente, os passos anteriores. Bom, eu vou alinhar o meu propósito com os meus resultados. Beleza, eu quero ser um músico. Eu vou ter uma banda, eu vou produzir musicais. Legal. Tome as decisões, mas faça a lição de casa. Domine o seu fluxo emocional e alinhe os seus resultados com o seu propósito. Quero dominar o mundo. Mas você sabe quais são as emoções que você precisa para dominar o mundo? O seu mundo? E você sabe das emoções que te atrapalham nesse processo? Você sabe como dominar isso? Não, eu só quero ter uma vida tranquila. Esse é o meu propósito. Poder chegar em casa, contar uma historinha para minha filha. Tá bom. Quais são as emoções que você precisa? E quais são as emoções que te atrapalham? E como isso acontece dentro de você? Como produzir as emoções que você precisa e como não produzir as emoções que você não precisa? Só quero ter uma vida tranquila com a família. Muito bem. Manter níveis excelentes de energia, equilíbrio e satisfação. Se eu quero direcionar tudo isso, se eu quero produzir tudo isso, se eu quero empreender coisas, se eu quero conquistar coisas, esse é um ponto fundamental, porque não adianta eu chegar num lugar legal. Eu tenho que manter. E emocionalmente é a mesma coisa. Então, qual é o seu processo para manter isso? Você já conhece? Lembra que eu falei lá no começo qual é o seu estado de equilíbrio? O que vocês fazem hoje em dia para manter o seu estado de equilíbrio? Qual é o processo de manutenção disso? Porque falar de inteligência emocional em estado desequilibrado, esquece. Você não vai conseguir identificar e compreender suas emoções num estado de desequilíbrio. O que faz com que você mantenha o seu equilíbrio? Assim. Ou assim. O que você precisa fazer? Identifique. Crie um processo. Repetir o saudável e repelir o doentio. Conectar pessoas e construir relações positivas. Alinhamento com propósito e resultados. Manter níveis excelentes de energia, equilíbrio e satisfação. Simples. Saiam do paradigma de querer isso daqui sem fazer o trabalho anterior. Precisamos identificar e compreender o nosso fluxo emocional antes de construir isso. Tenho certeza que vocês querem isso tudo aqui e tem muito claro isso. Tem que fazer o trabalho de casa. Muito bem. Isso é inteligência emocional e a gente pode usar esse fluxo para empreender. Lembrando vocês que o pensamento é o único lugar desse fluxo que a gente consegue fazer uma intervenção. Então, eu preciso fazer todo esse trabalho de identificar e compreender para eu conseguir selecionar que tipo de pensamento eu tenho que ter em cada situação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou usando um microfone aqui, certo? Aí, o microfone para de funcionar. Essa é uma situação que eu não tenho como modificar. Isso pode começar a me deixar nervoso. Mas usar um microfone pode ser uma situação que me ajude.
A gente não domina as situações, geralmente. A gente pode usá-las para produzir um resultado favorável, mas não dominamos elas. O pensamento é a única coisa desse fluxo que você domina completamente. Por favor. Acho que o único perigo do estímulo é que ele pode trazer junto expectativa sobre algo. Se você cria um estímulo que vai dar certo e ele dá errado por outros motivos, você criou uma expectativa e você acabou de criar um estímulo negativo. Exatamente. Você pode dominar um estímulo. Vou repetir aqui. Eu crio uma situação que fica boa para mim, mas aí dá errado essa situação. Não está no meu controle. Só o meu pensamento pode me salvar. Então, tudo bem, você pode atuar no estímulo sem problemas, mas só o seu pensamento é o único lugar em que você tem pleno controle. E você pode realizar as mesmas coisas que você deseja pensando de forma diferente. Às vezes você muda uma situação de vida pensando de uma forma diferente. Só pensando, você não precisa mudar a situação. Ok? Te respondi? Boa? Pode falar. Logo depois? Não tem um pensamento antes? Aham. Isso. Essa ideia da emoção vir antes é uma percepção. Para você ter uma reação bioquímica, você teve um pensamento. E isso foi em milissegundos. Milissegundos. Você não conseguiu nem entender o que você pensou. E a emoção já veio, te atropelou. Eu posso colocar uma proposta para vocês? A gente vai fazer um painel aqui em cima e eu queria convidar 2 pessoas da plateia para vir. Quem se habilita a vir aqui para a gente falar um pouquinho? Topa? Colocar seu ponto de vista aqui? Pode? Vem. Quem mais? Pode vir. Pode vir. Eu gostaria de chamar também José Guilherme. Ele é convidado para participar também do painel. José Guilherme é ator e produtor teatral. E ele é um dos meus clientes. E a gente vem trabalhando um pouco dessas ideias. Não. Qual é o seu nome? Ellen, você faz o quê? Qualidade, legal. Pode sentar, Ellen. Escolhe um lugar para você. Você, seu nome? Daniel. Daniel, você faz o quê? Sou psicólogo. Psicólogo, bacana. Pode sentar. Senta aqui. Bom, a ideia da gente fazer essa discussãozinha aqui é bem rápida. Qual que é a proposta? Que a gente possa discutir essa ideia que a gente teve agora. E eu achei bem legal o debate que a gente teve, né? Essa água aí é de vocês, fiquem à vontade. Essa aqui é a minha, já está quase acabando. Bom, eu gostaria de que a gente pudesse aqui conversar um pouquinho sobre tudo isso e colocar esse desafio para a gente entender. Vou começar com você, que a gente estava falando lá à distância, né? Bom, o que eu penso sobre isso? A gente, às vezes, não consegue perceber e racionalizar o nosso pensamento. O pensamento, como está ali, é um fluxo racional na sua mente, gerando uma sinapse, que você não decifra, não entende. E aí, isso gera uma reação bioquímica. Depois disso, instala a emoção, e aí você começa a pensar sobre a emoção, que aí dá a impressão de que você começou a pensar depois da emoção. Isso tem um estudo que sustenta essa linha de pensamento, e eu acho que seria interessante, além do estudo, que a gente se investigasse, se isso acontece ou não. No meu caso pessoal, na minha investigação pessoal, isso acontece, desse jeitinho, e é rápido pra caramba. E aí, tem emoções que eu não consigo dominar. O pensamento vem
instala a emoção e aí eu consigo controlar a repercussão e gerar outros estímulos para modificar o pensamento. Você pode colocar a sua opinião sobre o que você achou? Sobre o que eu falei? Pode ser sobre o que você falou. O que você acha? Não, assim, essa dúvida que eu trouxe, enfim. Bom, eu estudei neurociência também, né? Também tem essa... Então, assim, tem os medos que são os aprendidos, culturais, e os nossos medos inatos. E a gente tem a amígdala, né? Que são os gatilhos que são disparados, assim, a gente tem realmente o estímulo, e assim, ao longo sei lá, de milênios, né? Estou falando de uma visão darwinista, né? Legal. Assim, aqueles que respondiam a esses medos de uma forma, por exemplo, o medo é adaptativo, né? Você mais do que eu sabe isso. Eles sobreviveram. Por exemplo, a gente tem o medo inato, a aranha, a cobra, né? Você pode botar do lado de uma criança um bebê que, sei lá, tem algumas reações que são inatas, e outras aprendidas, né? Por isso que eu vim com esse questionamento, né? O inato, será que não tem um fluxo de pensamento ali? Então, ele é tão rápido, né? Tão rápido que que você não ele consegue... assim, o nosso pensamento, a gente tem duas formas, assim, tem o inconsciente, né? Uma cognição, hoje já se fala em cognição inconsciente e a cognição, né, consciente, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Declarativa. A gente está processando várias coisas que estão passando na minha cabeça antes de eu falar, né? Enfim, mas assim, tem vários pensamentos que estão passando na minha cabeça que eu não estou falando, né? Sim, assim como sim. Quem E tá a gente nem ouvindo percebe também, né? Nem percebe, é assim, milissegundos, né? O inconsciente funciona numa velocidade que até estava... Os nossos sentidos vão captando percepções, gerando reações nervosas, e isso gera estímulo no cérebro. Se você racionalizar sobre isso, você começa a identificar o que está rolando com você, que é mudar do inconsciente para o consciente. E às vezes tem coisas que a gente vai descobrir, às vezes até saindo daqui, né? Isso que é interessante desse exercício, que eu achei super bacana que você trouxe, né? Mas assim, essa questão do medo, eu falei, putz, eu fiquei aperreado, assim. Eu falei, vou trazer porque, assim, tem essa lógica, né? E acho que alguém aí no meio falou, assim, né? Eu acho que a gente chegou num consenso aqui de ideia. Chegamos. Acho que tem, assim, culturalmente Faz sentido. Sim, é uma coisa inata. A gente pode ir numa tribo que não teve contato com nenhum humano, eles vão ter esses medos, né? E tem os outros culturais que a gente cria, né? Legal. Mas assim, achei super legal. Muito bem, muito bem. Espera aí mais um pouquinho, vamos ver se o pessoal vai perguntar alguma coisa para a gente, mas vou falar com eles dois também, tá? Esqueci seu nome. Ellen, eu ia falar Eliane, eu ia errar, tá vendo? Melhor perguntar, Melhor né? perguntar. Ellen, tem alguma pergunta para fazer aqui? Quer fazer alguma colocação? Do meu ponto de vista, sim. Eu entendo, mais ou menos, essa questão do processo em si. Você tem o estímulo, que pode ser, até no meu ponto de vista, interno ou externo. E o estímulo gera a emoção, é isso? Não, o estímulo gera o pensamento. O pensamento, e daí a emoção. Gera a emoção, depois a repercussão. E, no meu ponto de vista, assim, muitas vezes eu sei que eu deveria reagir de tal forma. A gente pensa lá no reagir, né? Exatamente. Como eu gostaria de reagir. E, por exemplo, enfim, no empreender, então, enfim, eu penso na questão profissional, né? A questão é, eu sei qual é o resultado esperado. Porém, não existe uma... Não sei se a palavra seria força, para direcionar o pensamento e, enfim, as coisas para olha só o que acontece. A reação. Olha que legal essa colocação. A gente não tem força para ir contra a nossa reação bioquímica. Não tem, por mais que você queira. A atuação ela tem que preceder a reação bioquímica. Você tem que começar a ficar bom em perceber os pensamentos mais rápido, entender eles mais rápido e dar uma resposta adulta para ele mais rápido. Um diálogo estruturado. Antes de instalar a repercussão.
Né? Então, antes de ficar com medo, eu tenho que ter um diálogo comigo mesmo de que tudo bem subir no palco e falar com vocês, que vai dar tudo certo, que na hora de vir para o painel, as pessoas vão querer subir aqui em cima. É isso que eu tenho que pensar. Porque se eu ficasse pensando que vocês não iam querer subir aqui em cima, que o pessoal ia começar a fugir, eu ia bambear as pernas, eu ia tremer, eu ia gaguejar, ia dar branco. Era isso que ia acontecer. Só que o pensamento, o fluxo de pensamento, ele tem que começar antes da reação. Então, a hora que vem aquele pensamento intrusivo que vai te trazer uma reação negativa, você já modifica isso. Você já põe uma resposta para ele. E aí você vai ter força. Porque você não vai gerar reação bioquímica negativa. Você vai gerar reação bioquímica positiva. Mas, enfim. Não, é para debater. Eu tenho um exemplo muito claro na minha cabeça. Assim. Por exemplo, dentro de uma empresa tem a questão hierárquica e muitas vezes você conhece a sua função melhor do que quem está acima de você. Essa é a situação. Porque a pessoa não está ali no dia a dia. Você está então, numa posição que você conhece bem e a pessoa lá não conhece. Tá bom. Que eu realizo. E aí, assim, a pessoa vem questionar, sei lá, enfim, o seu método de trabalho, ou por que você faz, tipo, primeiro de amarelo para depois de azul, enfim. Continua sendo a situação. E aí, internamente, assim, eu consigo identificar alguns pensamentos. O que você pensa? Tá vendo? A gente não acolhe os nossos pensamentos. Vocês viram como ela reagiu? Ela não acolhe o pensamento dela. Como você pensa? O que eu penso lá vem essa pessoa atrapalhar o meu trabalho outra vez. Lá vem essa pessoa me ameaçar. Atrapalhar o meu trabalho mais uma vez. Que tipo Me fazer perder tempo. Me fazer perder tempo. Que tipo de reação bioquímica esse pensamento gerou? É uma sinapse em um lugar específico da sua mente que gera uma reação bioquímica. Que tipo de reação gerou? Que emoção instalou em você depois que você pensou isso? Eu fico desanimada, desmotivada para conversar com a pessoa. Emoções secundárias, é difícil de explicar o que sente. Desanimada. Raiva. Também. Triste. Não. Acho que frustração. Frustração. Tá vendo quantas palavras Falta vêm? de reconhecimento. É difícil a gente descrever. E aí, depois, qual é a repercussão que isso gera? No sentido do que eu faço? O que acontece? Em geral, a minha cara demonstra que eu estou achando aquilo tudo um saco. A repercussão, a cara mostra. E depois? Em geral, é isso. E aí, enfim, vem as consequências. Aí você para de fazer, ou não, ou a pessoa reage. Não. Ou, às vezes, assim, por exemplo, eu olho bem para a cara da pessoa, assim, mando um tudo bem, e viro as costas e saio para respirar. Porque se eu for reagir da maneira, não sei, arcaica, eu vou bater na pessoa. Sim, olha só, né? Essa é a repercussão que gera a emoção que ela sentiu. É assim. E aí a gente atua na repercussão. A atuação dela foi na repercussão. Eu pensei o que eu pensei, eu senti o que eu senti, mas aí eu não vou bater na pessoa, eu vou só falar, tudo bem. Né? Essa é a repercussão de um fluxo emocional que não é identificado, compreendido. Se você quer direcionar o fluxo emocional, tem que atuar lá no pensamento. Então, ela já conhece a situação. E aí ela pensou tudo aquilo. O que ela tem que pensar para modificar o resultado? É uma equação matemática, professor. O que você tem que pensar para modificar o resultado? Nossa, ter que já é uma expressão pesada, né? Porque é difícil. Não, mas vamos ter um diálogo aqui. Sim. Que tipo de pensamento equilibrado você pode ter lá na hora que você pensou? Uma coisa que tem me ajudado nos últimos dias, sei lá, enfim, é pensar, tipo, isso vai passar. Tá, tipo, tudo bem. Esse momento. Quem é essa pessoa que fica dizendo o que eu tenho que fazer aqui? Tudo bem, isso vai passar. Vocês acham que é um diálogo bem adulto, assim? Não. Não, né? Tem alguém querendo falar lá no fundo?
Empatia para mudar o pensamento. Sim. A empatia pode ser uma ferramenta, mas a gente tem um monte de ferramenta. A gente é uma máquina de pensar. Só que a gente deixa essa máquina parada. A gente tem habilidades como a empatia, resiliência, outras coisas, mas a gente deixa paradinho e a gente reage como uma criança. Isso vai passar. A resposta que a gente tem que dar, adulta, para isso, é um diálogo estruturado. Então, vamos repetir o pensamento. Essa pessoa vem aqui, manda em mim e fala coisas que ela nem sabe o que está acontecendo. E agora? Não sei, tem uma questão de tipo, hierarquicamente eu tenho que respeitar o tempo dela falar, enfim. Eu posso, se ela me der a oportunidade, mostrar, responder de fato, tipo, por que as coisas são assim. Tá. Enfim. Então eu posso pensar, eu posso responder para ela como as coisas são. É um pensamento que vai mudar a emoção que você vai sentir? Pode dar trabalho, muito pouco. Vocês percebem como dá trabalho? Por isso que muito poucas pessoas têm inteligência emocional, porque dá trabalho. Acho que a situação que ela trouxe é muito interessante, né? Porque é complexo, né? Do meu ponto de vista, eu acho que ela pode ter uma reação, mas a curto prazo, eventualmente, se sentir melhor, né? Não sei exatamente, sei lá, num ambiente de trabalho você rebate, né? Uma coisa que você discorda. Geralmente, sei lá, muitas vezes a gente tem que aceitar, né? Sim. A curto prazo você vai lá e dá uma resposta, mas putz. Daí passa aquele tempo lá, fala, pô, eu acho que se eu tivesse segurado um pouco, né? Sim. Eu poderia ter saído melhor, né? E eu acho que ouvindo, né, essa conversa eu acho legal porque remete ao início, né? Sim. Eu acho que lidar com as emoções é uma coisa muito complexa, né? É bem complexo. Muito fácil falar. Pra caramba. Por isso que é difícil ter inteligência emocional. Quer falar, Guilherme? Eu acho que o problema de você lidar só na repercussão é que você não consegue analisar direito qual é a sua parcela de culpa naquilo que está acontecendo. Independente do que seja, eu acho que todo mundo tem uma parcela de culpa em algum momento. E a parcela de culpa pode ser exatamente no como você responde. Então, no momento que você responder diferente, às vezes pode surpreender a outra pessoa e fazer com que ela também mude. E aí você quebra esse paradigma de que toda vez que ela chega é ruim, toda vez que você responde é ruim. Partir da gente como mudar uma reação que é contínua. Eu acho ótimo o exemplo que ela trouxe, mas acho que não cabe a nós dar uma resposta para ela, né? A proposta aqui é que ela busque uma resposta e que trabalhe sobre isso. Por favor. Sim. Eu vou levar numa boa porque eu vou ter uma oportunidade de mostrar meu trabalho. Então, quando ela vir, eu já vou explicar por que eu faço isso. E quando você fazer, já tem esse raciocínio. Puta, eu estou fazendo dessa forma por causa disso. Então, se acontecer de novo aquilo, que legal que eu vou ter essa oportunidade de mostrar que eu tenho esse novo método na minha cabeça. Porque aí você muda uma coisa ruim, uma coisa difícil, chata, para uma coisa desafiadora. E se você gosta do que você faz, o desafiador é legal. Existem diversas respostas para essa questão dela, né? Diversas. A questão é, qual emoção e repercussão eu quero sentir? Ela que tem que responder. Se ela está chateada e não quer mais essa resposta que ela tem que pensar em outras formas. Qual vai dar certo? Não sei. Você que tem que trabalhar. E uma atividade legal que a gente tem chama essencialismo, que mora em cima dessa ideia. O que é essencial para mim? O que eu quero viver? E aí você começa a trabalhar sobre as suas escolhas. Será que você está escolhendo certo? Tomando essa decisão de aceitar o que ela fala ou não? Não sei. Né? Acho que é isso. Tem uma pessoa querendo falar? Opa, tudo bem? Eu acho que uma grande questão é que a gente acaba tentando controlar a emoção e não o pensamento. Então, primeiro ela fica com raiva
para depois tentar controlar e dar uma resposta adulta, e não ter um pensamento que tire a raiva. Então, ela só está tentando... Evitar ficar com raiva. Então, justamente. E como é que a gente faz para ter essa clareza no pensamento antes de ter a emoção? Chama consciência. É o que ele estava falando, de sair do fluxo de pensamento inconsciente para o consciente. Quando você está lúcido do que está acontecendo agora nesse momento, você está dominando o seu processo de pensamento. E a resposta tem que ser online, na conta corrente. Tem que depositar para não estourar a conta. Não pode ser depois. Depois já estourou a conta. Não é assim que acontece com a nossa conta? Caiu o cheque, estourou, já era. E é a mesma coisa. O pensamento tem que estar online ali. Você tem que estar ativo e consciente. Aí você consegue fazer essa intervenção e evitar a raiva. Mas, às vezes, não. Às vezes você não consegue. Eu que estou aqui falando para vocês, ontem eu tive um momento de raiva. E aí? Não consegui evitar a tempo. Não consegui mudar o meu pensamento a tempo. Certo? A gente está meio que organizando aqui, você já fala, tá? Deixa eu só colocar o Guilherme para falar um pouquinho, a gente já volta para vocês. Queria que você contasse uma pergunta para você. Como você usa a inteligência emocional, ou tem começado a utilizar para empreender? Boa noite. Eu acho que esse assunto a gente tem visto em outros lugares. Eu sempre, pelo menos, quando eu estudei teologia, tinha esse assunto de quem é ateu, de quem é ateu. Se você vai no centro espírita, tem esse assunto. Dependendo da religião, eu acho que abordam esse tipo de fluxo emocional e tal. É a primeira vez que eu abordo esse assunto dentro do empreendedorismo. Como eu fui aluno do João há 10 anos atrás, da área de tecnologia ainda, antes mesmo de pensar na área de atuação, e eu sempre aprendi as coisas que eu tinha que aprender, fiz curso de certificação e tal. Hoje eu me peguei num ponto, antes de começar com o nome, de que eu sei o que eu tenho que fazer, por mais que eu seja ator agora, trabalhei em instituição financeira há 8 anos, em gestão de projetos, por que eu não consigo fazer a gestão deste projeto agora, só porque é uma outra área? Ele tem um pensamento totalmente organizado e objetivo, apesar de ser ator. Apesar de ser ator, né? E aí, pegando esse assunto, assim, que foi novo, não assunto, mas na forma de pensar de agora, a minha estratégia foi criar um novo eu, que fosse aliado do João. Então, ali, toda semana que a gente tem a nossa sessão, que ficam deveres de casa que eu mesmo proponho para mim, não é nada que o João não chegar lá e falar, você tem que fazer isso, porque ele não entende o meu nicho como eu entendo. Então, eu mesmo, na sessão, no final, eu proponho deveres para mim, sozinho eu não conseguia propor, não sei por quê. E eu tenho um outro eu que também fica ali do lado do João me analisando. Então, quando eu tenho esse fluxo emocional, desse pensamento, vem o outro eu falando com um pensamento positivo, mas se você não fizer, não a bronca do João, mas aí vai chegar na outra sessão, você não vai ter nada feito e você não vai conseguir o seu objetivo. Instala um diálogo estruturado, né? Comigo mesmo. Isso aí. O personagem seu amigo vai me dar bronca. Ele é bem louco assim, ele é doidão assim desse jeito, mas funciona, gente. Tá dando certo, né? A minha estratégia, aí depende de cada um, claro. Legal. Isso tem te ajudado a empreender as iniciativas que você está tocando aí. Exato, porque como a gente tem conversado nas sessões, a gente sabe o que tem que ser feito, e eu sei muito mais do que ele tem que ser feito, porque é meu nicho, mas eu não fazia por vários motivos, e que em cada sessão a gente vai descobrindo por quê. É uma mistura de psicólogo-chefe, assim. O psicólogo você vai e só anota, ele não, ele xinga. Não, mentira, eu não xingo ele. Psicólogo-chefe. Eu sou psicólogo, eu xingo também. Só de porta fechada, né? Mas eu acho que é isso. É alguém te ajudando ali a entender esse tipo de coisa, menos ludicamente, porque é fácil a gente ver alguma coisa espiritual e falarem isso pra gente, não, ação e reação, que você plantar, o que você vai colher. Mas eu sou meio cético, assim, não sei vocês. Então, agora que eu estou conseguindo me organizar e entender o porquê disso. Eu achei muito legal aquele dia que você falou assim, cara, eu não estava querendo fazer porque eu gosto mais de uma outra coisa. Ele se propôs algumas atividades que são fundamentais para ele e ele não estava querendo fazer porque ele gosta mais de outra coisa.
Aí eu perguntei para ele assim, tá, e qual é o pensamento que você tem que ter, então, sobre isso? Que se eu não fizer isso, eu não vou ter outra coisa. Simples. Simples. É porque eu acho que a gente vem de uma geração agora, uma geração X, Y, não sei, mas muito ansiosa. A gente quer muitas coisas rápidas. Antigamente as coisas não funcionavam assim. Tinha todo um processo e as pessoas conseguiam esperar o processo. Eu, hoje, se uma coisa de um ano não acontece em um mês, eu começo a ficar doido. Eu sou muito ansioso, levo bronca por causa disso, de várias formas. E a gente depende muito dos outros. Então, é muito difícil manter um fluxo emocional nessa dependência de outras pessoas, nessa dependência das coisas acontecerem na hora que elas têm que acontecer, não na hora que a gente acha que elas têm que acontecer. Eu acho que isso é a mais difícil. Legal. Quem está na fila aí para falar? Meu nome é Victor, eu sou programador. E, assim, engraçado que essa palestra está muito parecida com uma palestra de inteligência artificial, sabe? Uhum. Por quê? A inteligência artificial ela é bem similar ao pensamento humano. Então, você tem camadas de pensamento bem simplesinhas atuando. Então, de pequenos disparos. E, assim, o interessante é que a discussão aqui da inteligência emocional seria justamente a função erro que a gente tem na área de inteligência artificial. Uhum. E, assim, o engraçado é que a função erro é um processo muito simples, matematicamente falando. É assim, você olha uma camada, o que aconteceu, acabou de acontecer. Uhum. Aí você pensa, tá, o que eu poderia mudar aqui? Aí você olha a próxima camada, o que aconteceu um pouquinho antes. Sim. Aí você pensa de novo, o que eu poderia mudar aqui? Aí testa de novo o que você pensa. Vou simular alguma coisa, testa, volta para frente, vê, não, deu certo, não deu certo. Aí volta de novo para trás. Uma camada causa um efeito na outra. Por isso que eu parei de ser programador. Boa. E, assim, é engraçado que a grande dificuldade de você se corrigir é porque esse processo é muito tedioso mesmo, sabe? De ficar voltando para trás. Aí tem que voltar para trás e não pode, só voltar. Você tem que Dá voltar. um trabalho danado, né? Sim. Você tem que voltar e ir para frente de novo. Porque você pensa assim, eu posso atuar de tal forma. Uhum. Mas essa pequena mudança sua pode desencadear algo que na frente você não vai perceber de novo. Então tem que ficar simulando assim. Exatamente. E a gente acaba indo do 8 ao 80 sempre, né? Então eu mudo tudo. Deu errado, eu mudo tudo, mas eu continuo errando, né? Eu não corrigi aquilo que faltava. Então eu falo para os meus clientes assim: o seu sucesso, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, geralmente está do seu lado, bem pertinho de você, tão perto que você não consegue perceber. São pequenos ajustes, são detalhes que fazem você ter um desempenho muito elevado. Não é mudar completamente como você é. Tem mais alguém? Por favor. Eu acho que voltando ao que ela colocou, né, eu acho que tem vários elementos. O sistema onde a gente está inserido não ensina a gente a lidar com as emoções. A gente deveria ter esse tipo de conversa desde o início da vida e da vida escolar. Começar lá no berçário. Aí né? a gente, num certo momento da vida, já deu as cabeçadas e começa a tentar sair desse redemoinho. E aí a gente vai... Mas a gente tem que engolir os sapos, porque não dá para fazer tudo que a gente gostaria de repercutir como a gente gostaria de repercutir. Eu queria voar no pescoço da pessoa, mas aí eu tenho que sofrer as consequências de voar no pescoço. Eu até posso voar no pescoço da pessoa, mas eu vou ter que trabalhar com as consequências dessa repercussão. Então, assim, e aí vai cair no 8 ou 80. Reação nenhuma ou reação demais. E não encontro o equilíbrio. A gente, às vezes, até você já racionaliza e continua não conseguindo sair do mesmo ponto, como ele comentou. Você sabe, e você também colocou, você sabe o que você precisa fazer para chegar do ponto A ao ponto B. E você continua se perdendo no meio do caminho. Exatamente. E isso, realmente, você fala, gente... Todo mundo consegue, deve ter alguma coisa errada comigo. Não é possível. E, na verdade, não. Muitas pessoas também não conseguem. E as que conseguem, porque conseguem, ou, dentro do contexto delas, né, fazer essas análises. Acho que é isso que a gente não faz. Vai passar, deixa para lá. Bom, já saiu, já, beleza, não tenho mais que lidar com isso. Quando, na verdade, não, a gente deveria ter que lidar com isso. A gente tem que ser um laboratório o tempo todo, né? E eu queria pegar o gancho nessa colocação e... falar um pouquinho. A gente viu o que aconteceu na Copa, né? E aí depois várias repercussões. A gente enxerga os nossos talentos. Aí a gente quer ser o melhor do mundo em alguma coisa. Aí a gente acha que a gente é o melhor do mundo antes de ser.
E aí, os nossos defeitos tiram aquilo que a gente queria de nós. E por quê? Porque os nossos talentos não deixaram a gente enxergar os nossos defeitos. E a gente não modificou. E aqui, um trecho do texto, eu finalizo o texto assim. A maior lição dessa Copa é que tudo o que importa é o quanto você é capaz de lutar contra os seus próprios limites, contra a sua própria crença de acreditar já ser o melhor do mundo, só porque já tem talento para isso. E é isso que cega a gente nesse processo também de inteligência emocional. Porque a gente acha que a gente é bom. E a gente é. Não é que a gente não é bom, a gente é. Bom pra caramba. Cada um aqui merece ser o melhor do mundo no que você quiser. E você pode conseguir. E o problema é que a gente acha que a gente já é. E que o mundo todo está contra a gente, como aconteceu mais ou menos com o Neymar. E aí o segredo é que o que importa mesmo é ser todos os dias melhor do mundo em ser o melhor que você puder. E aí entra a conversa com a inteligência emocional, que você está falando também. Será que eu estou olhando para mim e tentando ser o melhor que eu posso? Será que eu estou investigando as camadas lá e vendo onde está o defeito, em qual camada que está o defeito, minuciosamente? Ou eu só estou satisfeito porque eu tenho alguns talentos? Porque eu sou bom em alguma coisa? Como que a gente está de tempo? Tá. Não, pode fazer a pergunta, por favor. Eu estava ouvindo o que ela estava falando e é muito interessante que se você não se conhece, se você não conhece a você mesmo, sabendo os seus limites, sabendo o que você pensa, sabendo o que você quer para a sua vida, você meio que aciona estímulo para poder ter a sua reação. Então, é assim, eu não gostei já de cara que ela veio me perguntar. Então, quem é? O que é? Mas eu não estou... eu estou colocando a minha emoção na frente do meu pensamento. Por quê? Porque eu não estou me conhecendo. Tem aquela história dos dois cérebros, aquele que vai pelo lado analítico e aquele que vai pelo lado emocional. Quem é que eu estou deixando passar na frente? Sim. Né? É o meu emocional ou é o meu analítico? E até que... Qual é o momento exato dessa chavezinha? E aí, se a gente não se conhece, é fácil a gente deixar o analítico... Estar consciente, né? Exato. Ou o analítico na frente ou o outro ali. Então, eu acho que ainda é o conhece-te a ti mesmo, a nossa frase que devemos levar para tudo, e conhecer não só como a gente age, mas como a gente pensa, como a gente vai reagir. Sim. Então, se eu já sei, a hora que ela vai chegar na minha frente, eu já sei que ela vai perguntar. Então, eu já tenho ali, naquele momento, o meu domínio. Não, então eu preciso pensar aqui, ela vai chegar, ela está cumprindo o papel dela, eu estou cumprindo o meu. Exatamente. E se está tudo tranquilo, e se eu me conheço, eu consigo chegar e eu consigo passar ali pela frente. Né? É isso aí. E não é o problema do outro, na verdade. É o que a gente faz com o que o outro faz com a gente. Como eu mudo o resultado sem mudar a situação? Eu não consigo mudar o outro, eu não consigo mudar o estímulo. Eu consigo mudar como eu reajo. É do Sartre, hein? Né? Do Sartre, você pegou? Oi? Sim. É do Sartre. Sim. Legal, gente. Vocês querem fazer mais alguma colocação? Eu vou roubar um pouquinho do tempo. Eu gostei de vir aqui na plateia, eu queria agradecer. Estava com medo. Vamos fazer mais vezes? Mas eu consegui. Vamos. Eu topo. Eu estava com medo, mas enfrentei e deu certo aí. Eu gostei bastante, assim, acho que todo mundo pensou, né, na Copa, assim, o Neymar acho que ficou no holofote, acho que uma coisa interessante, né, acho que faz parte da inteligência emocional, assim, aquilo que é depositado em você pelo coletivo, né, porque quer queira, quer não, tem uma pressão muito grande em cima, né, todo mundo já colocou ele como o melhor, né, Sim. Depois as fases da Copa foram passando, ele virou o último craque de alguma seleção boa, enfim, mas eu estou falando isso para que tem essa coisa do, assim, separar aquilo que é exatamente isso, ter a humildade, acho que é descolar, assim, né? Quem sou eu de fato na essência? Sim. E aquilo que estão projetando em mim, né? Às vezes se fica muito mesclado, né? Aquilo, será que eu sou? Tudo bem, o pessoal tem certeza que eu sou o melhor do mundo e eventualmente eu até posso ser, mas ter essa humildade, né?
também não existe melhor nem pior. De repente tem dias também, dias e dias, né? E é o melhor para você, né? Não como pegando os outros como referência, mas pegando você. Ser o melhor do mundo e ser o melhor que você puder. Se focar nisso, você vai ser o melhor do mundo. Daí que eu acho que é legal. Daí você consegue desacoplar e não sofrer essa pressão que muitas vezes numa Copa do Mundo é fulminante. Né? Exatamente. Legal. Então, e é isso. Queria agradecer. Gostei muito de. Obrigado pela coragem de estar aí, o enfrentamento do medo, né? Com certeza. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Suas colocações finais. Bem, na verdade, eu subi estimulada pelo e-mail de deixem a vergonha em casa e, né? Que legal. Enfim. E aí, na verdade, aqui, em ser o melhor que você puder, no meu ponto de vista, é muito complicado porque, no sentido de que, às vezes, o melhor que eu posso ser hoje é muito insuficiente para você, que está convivendo para comigo. mim. Não, sim, mas, enfim, relações, certo? Tipo, relação de trabalho, amizade, enfim. Sim. Então, assim, porque eu acho que essa questão de ser o melhor do que você pode envolve um contexto muito grande, né? E no meu ponto de vista, é uma coisa muito, não sei se a palavra exata seria pontual, mas circunstancial. Sim. Então, por exemplo, eu passo por uma situação determinada, naquele dia eu estou melhor e eu consigo responder de uma maneira mais assertiva. Ótimo. E aí, passado um tempo, eu passo por uma situação semelhante, só que eu não estou bem. Então, a minha reação... O resultado não é tão bom. Exatamente. Né? E aí, no meu ponto de vista, é assim, por exemplo, essa questão do trabalho é porque o meu problema maior são com coisas recorrentes. Sim. Né? O difícil é sair ali do ciclo. Sim. Então, assim, o grande ponto para mim assim, que eu me questiono, enfim, e aí essa questão do ser melhor, né, e tal, é porque existem, assim, conforme você vai convivendo mais tempo com a pessoa, você se conhece, sim, tipo, vai observando as suas reações, e, enfim, os pensamentos e tudo mais, só que a questão, assim, tem dia que, tipo, que não dá, que eu não tenho bagagem você não para conseguiu. Reagir melhor, ok. Né? Mas se todo dia você tiver esse foco de conscientemente tentar ser melhor, o resultado vai vir. O problema é que a gente perde o foco e a gente tenta fazer a situação melhor do que a gente. É você. Se você focar todo dia em ser melhor, você vai ter um resultado melhor. Essa é a ideia. Fecha aí para mim, o que você achou? Acho que a grande lição que eu tirei disso é que não importa muito o que você acha de que é o melhor ou não. Na época que eu trabalhava no banco, eu estudei nos Estados Unidos, tirei certificação, estudei com o João, e 5 anos depois, no último dia, eu ficava comprando o almoço deles, ninguém dentro do banco. Ao mesmo tempo, em 2 anos na carreira artística, eu saí contratado, em 2 anos contratado pela Globo Teatro e tal. Muita gente falava, que sorte, estudou, fiz artes cênicas também, e, pô, que legal, não sei, foi contra que sorte que você tem. E ao mesmo tempo também achava, nossa, que sorte que eu tenho. E eu não parava para pensar que, por exemplo, no banco eu me preparei para ser o melhor e achava que era o melhor. Tinha certificação, tinha. E no teatro eu tive a humildade de quantas vezes eu não trabalhei de graça, fui e ia, e aí eu me peguei sendo ator 24 horas por dia, ao mesmo tempo que eu era bancário 8 apenas. E aí é essa a diferença que eu acredito. Durante mais tempo você estava sendo melhor. Não era o melhor, mas eu dava o meu melhor. Sim, né? Sendo o melhor do mundo e ser o melhor que você puder. Continua artista pobre. Não muda nada, mas eu acho que Brasil. Mas eu acho que o seu estado de espírito é equilíbrio mundo. Legal. Muito bem. Obrigado pela contribuição de vocês. Deu o nosso tempo, né, Natália? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou deixar aqui os nossos contatos. Se vocês quiserem, tem cartão lá fora também. E a gente se coloca à disposição de vocês para dúvidas, se vocês tiverem, mandar e-mail para a gente. Venham nas próximas atividades. Dia 4 de agosto a gente tem uma oficina. O pessoal que participou da oficina pode retornar se quiser.
E recomendem aí para o pessoal participar da oficina, que é bem legal. E acredito que a gente vai ter mais eventos como esse aqui, falando de outros temas, sempre com um enfoque no empreendedorismo. Legal? Muito obrigado. Foi um prazer tê-los aqui.